Isaías 53, a partir do versículo 1, diz assim, acompanhem comigo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram a sepultura como os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, o Senhor agradou em esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Você pode se assentar no nome de Jesus. Eu queria falar nessa noite sobre o sofrimento e a vitória na cruz. Muitas vezes nós pregadores, algumas vezes nós somos tomados pela unção profética e vemos trazer aqui uma palavra de edificação, consolo e exortação. Outras vezes nós pregadores nós somos tomados, por uma unção pastoral. Nós queremos cuidar do povo, nós queremos apacentar o povo do Senhor, o rebanho, nós queremos guiar a pastos verdejantes. Outras vezes nós somos assim, a unção apostólica vem sobre nós e nós vamos trazer uma palavra para a implantação do reino, para a expansão do reino, segundo os princípios e os valores do reino de Deus. Outras vezes a unção de Deus parece que arrebata o nosso coração e trazemos uma palavra de mestre para desvendar os mistérios e os oráculos de Deus, para compartilhar assim ensino com o seu povo. Mas tem vezes que o Senhor nos toma como uma unção evangelista, proclamando que Jesus ainda cura, liberta e salva. E nessa noite eu queria ser um evangelista na sua vida. Aqui nesse texto do profeta Isaías, o profeta Isaías está profetizando sobre a morte do Senhor. E o profeta Isaías está profetizando algo que não aconteceu, porque ele não conheceu Jesus. Ele profetizou 600 anos antes de Cristo nascer. E é interessante que o profeta, além de profetizar a sua morte, ele profetizou o seu nascimento, o local do seu nascimento, a maneira como ele iria nascer, até o seu nome ele profetizou. Todos nós conhecemos Isaías 9, quando ele disse
que o menino nasceu através de uma virgem. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Me permita abrir um parênteses aqui nesse momento, porque quando Deus quer mudar o curso da história, Ele faz algo sobrenatural. Quando Deus quis levantar para si uma nação, Ele pegou uma mulher estéril, que era Sara, esposa de Abraão, e abençoou. Todos nós conhecemos a história. E Sara, uma mulher de bastante idade, estéril, gerou ali Isaque. Abraão foi pai de nações por causa de um milagre. Toda a história foi desenvolvida a partir dali. Quando Deus quis levantar um juiz no tempo de Juízes, Ele chegou para Manoá e disse que a sua esposa ficaria grávida, e a esposa de Manoá era estéril. Chegou primeiro para a esposa, e a esposa de Manoá compartilhou aquilo que tinha recebido do anjo, que ela ficaria grávida, e Manoá pediu a Deus a visita do anjo, e mais uma vez o anjo veio. É interessante que quando a Bíblia fala sobre anjo, a manifestação de anjo, sempre você vai ver um anjo, um anjo, um anjo. Mas quando a Bíblia fala assim, o anjo, artigo definido, é a manifestação de Cristo Jesus em forma corpórea de anjo. E quando aquele anjo apareceu para Manoá, dizendo, a sua esposa ficará grávida, ele não compreendeu e perguntou, qual é o seu nome? E ele disse, por que você pergunta o meu nome, que é maravilhoso? Isaías já tinha profetizado o nome dele. Quando Deus quis levantar para si um sacerdote, um profeta, Ele pegou Ana, que era uma mulher estéril também, e levantou um profeta, sacerdote chamado Samuel. Quando Deus quis levantar um profeta no deserto para clamar, para ser a voz de Deus, Deus pegou Isabel, que era uma mulher estéril. Eu estou falando de mulheres aqui porque Deus, quando muda a história, pega aquilo que é impossível para manifestar o possível dele na terra. E através de Isabel gerou João Batista, que foi o profeta, foi a voz de Deus. Mas quando Deus quis enviar o seu filho, Ele não pegou nenhuma mulher estéril. Ele pegou uma mulher virgem, e de modo sobrenatural, Gabriel chegou para Maria e disse, olha, você conceberá e dará à luz a um filho. E ela, como essas coisas vão acontecer? E o anjo disse, porque descerá sobre você o poder do Altíssimo. O que é que eu quero chegar aqui? No profeta Isaías. Isaías profetizou o começo, profetizou o ministério, e aqui ele está profetizando da morte. E nesses últimos dias nós precisamos ouvir mais dessa palavra sobre a cruz de Cristo. Nós temos percebido que nesses últimos tempos nós temos contemplado, um evangelho fraco, um evangelho diluído. Parece que é um evangelho que beneficia a nossa carne, que não mais condena pecado, que não mais regenera, que não mais transforma o pecador. Dia após dia nós estamos vendo muitos cristãos mais preocupados com as promessas de Deus do que com as coisas de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Essas pessoas parecem que estão à procura de Deus que satisfaz só apenas o lado material. E não é errado, Deus abençoa de forma material sim, glória a Deus por isso. Mas precisamos entender que as pessoas estão numa procura pelas igrejas em todos os lugares para adquirir apenas bens materiais, se esqueceram que elas precisam adquirir a salvação eterna. E com isso nós temos percebido um grande crescimento de cristãos que estão mais preocupados com o evangelho da solução do que do evangelho da salvação. A gente percebe em sua vida mais presente a ambição do que a negação do próprio eu. Eles estão mais preocupados com as mudanças das circunstâncias em que vive do que com a própria mudança de vida. Eles estão mais preocupados com as circunstâncias momentâneas, aqui ou agora, e não se preocupa com aquilo que é eterno. Então a cruz de Cristo veio nessa noite nos mostrar a maior expressão de Deus por nós. Eu quero te dizer e deixar claro isso, Deus ama você. E Ele pegou esse amor, Ele não escreveu numa parede, eu te amo, não escreveu nas nuvens não. Mas Ele escreveu, revelou o seu amor através da cruz de Cristo.
Deus prova, Romanos capítulo 5, versículo 8, deixa bem claro, Deus prova o seu amor para conosco, Cristo Jesus morrendo em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então, você muitas vezes fica, Deus, prova que me ama, me dá isso, me dá aquilo. Deus não precisa te dar nada, porque Ele já deu o melhor, que foi o seu Filho. E Ele prova o seu amor para com você, porque sendo você pecador, Ele vai e dá o seu Filho. Então, a gente precisa entender que a cruz de Cristo, ela foi plano de Deus desde a eternidade. Cristo veio para morrer. Apocalipse fala que Ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, Ele, Cristo, nasceu para ser o nosso substituto, ser o nosso representante. Então, a cruz sempre esteve no coração de Deus. A cruz sempre esteve diante dos olhos de Jesus Cristo. Ele jamais recuou da cruz. Ele marchou para a cruz como rei e caminha para a sua coroação. Ele que deixou a sua glória, Ele que deixou o seu trono, esvaziou de si mesmo, tornou-se homem, servo, e aqui na terra foi perseguido, foi preso, foi açoitado, foi crucificado na cruz. Deus em Cristo Jesus, sendo homem, Deus se fez homem, se fez servo, sendo santo, se fez como um criminoso, como um pecador. Sendo bendito que Ele é, se fez maldição por mim e por você. E sendo o autor da vida, Ele deu a própria vida em meu favor e em seu favor. Então, o profeta Isaías está profetizando sobre a morte. E olha que não era algo comum naquela época, porque a crucificação tornou-se intensa no período do Império Romano. Então, a morte da cruz, de todas as formas de morte que nós conhecemos, ela sempre foi a mais temida em toda a história. Porque a morte da cruz não era para qualquer um, era para o pior criminoso que existisse. Aqueles que faziam o pior tipo de crime era lançado na cruz. Então a morte da cruz era uma das maiores humilhações para aquele que estava morrendo, porque era algo visível a todos, e pior ainda para aquele que era judeu. Era uma espécie de desgraça na vida daquela pessoa que estava morrendo, vergonha. Só que Jesus, Ele tomou essa vergonha, Ele tomou essa humilhação da cruz e transformou a cruz em um instrumento para glorificar a Deus. Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 2, vai dizer que Ele olhando firmemente, nós olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Porque em troca da alegria que fora proposta, a palavra fala, Ele suportou a cruz e não fez caso da vergonha, e hoje está assentado à destra de Deus. Então Jesus Cristo tomou a vergonha da cruz, Ele tomou a cruz para si, então, e transformou a cruz em um objeto para glorificar a Deus. Quando a gente estuda um pouco da história, a gente vê os primeiros cristãos também faziam isso. Eles se gloriavam na cruz de Cristo. Eles se alegravam por causa da cruz de Cristo. Hoje as pessoas se gloriam muitas vezes em sua riqueza. Outras vezes as pessoas se gloriam em seu status social. Talvez em sua fama. Outras vezes no seu conhecimento. Mas perceba que até Paulo fala que nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo. E sabendo disso, Deus pega então o profeta Jeremias, lá no capítulo 9, no versículo 23, e vai dizer o seguinte para o povo: assim diz o Senhor, que o sábio não se glorie na sua sabedoria, o forte não se glorie na sua força, e nem o rico se glorie nas suas riquezas. Aquele que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu faço justiça e misericórdia. E Deus ainda diz assim: e dessas coisas me agrado. Então, se nós queremos nos gloriar em alguma coisa, é em conhecer a Deus. A pergunta que fica é: por que Cristo precisou morrer numa cruz? Porque desde o começo foi profetizado que Ele iria morrer numa cruz. Por que Cristo precisou morrer? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo ela é profunda.
Cristo precisou morrer porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus por causa de uma coisa chamada pecado. O livro de Romanos, no capítulo 6, vai dizer que o salário do pecado, que é a recompensa, é a morte. Então, Cristo Jesus precisou morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. E nós sabemos que, em relação àquilo que nós praticamos de pecado, nós temos 3 atitudes. Muitas vezes, quando nós pecamos, há pessoas que pecam e não confessam os seus pecados. Simplesmente passa despercebido aquele tipo de pecado. Sabemos que muitas vezes, assim como está escrito no livro de Atos, no capítulo 17, que Deus não leva em conta o pecado da ignorância. Mas agora Ele pede, Ele fala, agora Deus pede para que se arrependam todas as pessoas e em todos os lugares. Quando a gente não tinha Cristo Jesus no coração, e vivíamos no tempo da ignorância, mas hoje que nós temos Cristo, se nós pecarmos, nós temos que confessar o nosso pecado. Só que tem pessoas que pecam e não confessam. Muitas vezes encobre o seu pecado. Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, vai dizer o seguinte, que aquele que encobre o seu pecado, aquele que esconde, não prosperará, não será bem-sucedido, não será abençoado. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Isso me faz lembrar da palavra de Gênesis, no capítulo 4, quando Abel chamou o seu irmão Caim, vamos para o campo. E lá no campo, Caim, ele se levantou contra Abel e matou o seu irmão. E o Senhor veio para Caim e disse, onde está o seu irmão? Ele sabia o que tinha feito, mas ele disse, e eu sou responsável por ele? Deus disse, o sangue dele está clamando por justiça. Ele tinha encoberto aquilo que ele tinha feito. Muitas vezes a gente é assim, a gente peca e fica lá guardadozinho. Mas deixa eu te lembrar de uma palavra, 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 24, Paulo estava dizendo para Timóteo o seguinte, há pecados que são notórios, ou seja, é evidente. É aquele negócio, todo mundo sabe. Há pecados que levam tempo, mas eles serão revelados. Uma hora, Deus vai trazer luz a esse espírito de trevas na sua vida. Não para humilhação, para envergonhar, mas para que você seja liberto. Tomara que seja essa noite em nome de Cristo Jesus. Então há pessoas que pecam e não confessam. Há aqueles que confessam, mas não deixam o pecado. Essas pessoas muitas vezes agem assim por remorso. Sente tristeza pelo pecado cometido, mas só que o seguinte, a tristeza segundo o mundo opera a morte. Mas o arrependimento em nossa vida gera vida. Então muitas vezes as pessoas pecam, elas confessam, mas não deixam o pecado. É só você ler o livro de Juízes. Todo o livro de Juízes você vai ver o povo cometia idolatria, depravação, se esquecia de Deus, via o inimigo, oprimia, o povo se arrependia, Deus levantava um libertador para um juiz para libertar o povo. Por um breve período o povo vivia bem, depois voltava às mesmas práticas. Examine a sua vida, se você não pratica os mesmos pecados. O pecado de ontem, que foi o mesmo da semana passada, que é o mesmo do mês passado, que é o mesmo do ano passado. Pessoas confessam e não deixam o pecado. Mas graças a Deus que há aquelas pessoas que confessam e deixam o pecado. Aquelas que confessam têm um arrependimento profundo. E Deus restaura essa pessoa. Daí eu pergunto, quem poderia nessa noite levantar a mão e dizer, essa palavra não é para mim, pastor. Eu não tenho problema com pecado. Onde Deus mesmo diz no livro de 1 João, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Quem poderia levantar a mão e dizer, essa palavra não é para mim? Então diante disso, através da cruz de Cristo, Deus nos libertou do pecado. E eu queria mostrar para você aqui 3 ações de Deus para libertar a pessoa do pecado. 3 ações de Deus para libertar a pessoa do pecado. Em primeiro lugar, Deus liberta você da culpa do pecado. Em segundo lugar, Deus liberta você do poder do pecado. Em terceiro lugar, Deus liberta você da presença do pecado. Vamos discorrer aqui, me dê um tempinho para discorrer um pouquinho sobre isso.
Deus liberta a pessoa da culpa do pecado. Esse é um processo que muitas vezes é chamado de justificação. O que é isso? Em dado momento, quando um pecador, eu e você, ouvimos o verdadeiro evangelho, a nossa vida é confrontada com a palavra de Deus. Então nós nos arrependemos e tomamos a decisão de entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Eu criei naquela palavra, estou arrependido da minha vida e entreguei. Então, o que é que ocorre aqui nesse momento? Ocorre a obra chamada conversão. Eu me converti a Cristo Jesus. Eu decidi entregar a minha vida. Por isso, a partir de agora, eu recebo a justificação de Deus na minha vida. E o que é a justificação? É até um termo, quem é advogado trabalha muito com isso, é um termo forense, é um ato legal, onde Deus retira de você a culpa do pecado. Por quê? Porque Deus retirou você a culpa do pecado, porque você tomou a atitude de crer na palavra, você tomou a atitude de entregar a sua vida a Cristo Jesus, e você tomou a atitude de aceitar Cristo Jesus no seu coração, então por isso, Deus vai e tira de você a culpa do pecado. Sabemos que a culpa do pecado é a nossa condenação, é a morte eterna. Só que o seguinte, da maneira que Deus tira de você a culpa do pecado, alguém tem que ser culpado. E ocorre uma coisa chamada imputação, que é, eu tiro a culpa de você e coloco em outra pessoa. É isso que o profeta Isaías está dizendo aqui. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos cansaços, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Você é culpado do seu pecado, mas pelo ato de você crer em Cristo Jesus, ato de você entregar a sua vida a Cristo Jesus, você entregou a sua vida. Deus tira de você a culpa do pecado, mas Ele precisa culpar alguém. E Ele então lança sobre quem? Cristo Jesus. Só que aqui, nesse momento aqui, a obra não está completa, porque aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o fim. Então, depois desse momento aqui, Deus tirou de você a culpa do pecado. Ele agora vai tirar de você o poder do pecado. É isso que nós chamamos de santificação. Eu me entreguei a minha vida, então eu começo agora a me santificar. Eu começo agora a lutar para não cair em pecado. Santificação significa separação. Começa um processo na minha vida, onde eu vou fazer morrer a minha natureza carnal, os meus desejos, a minha lascívia, a minha prostituição, a minha ira, a minha amargura, seja lá o que for. Só que a gente precisa entender que santificação não é ausência de pecado. Santificação é o processo que eu luto para não pecar. Então Deus, através do Espírito Santo, nos ajuda. O Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso conselheiro, o nosso ajudador, ele vem conosco e começa a caminhar conosco nesse processo de santificação. Porque eu vou fazer morrer o que em mim? A minha natureza pecaminosa. Eu me converti, eu entreguei a minha vida. Deus tirou a culpa do pecado, mas eu ainda vou continuar a pecar. Só que para eu não pecar, eu vou começar um processo de santificação. Eu agora não sou um pecador lutando para ser santo. Eu agora sou um santo lutando para não pecar. Eu vou começar a fazer morrer os meus desejos, a minha natureza carnal. Então a gente precisa entender que a santificação não é impecabilidade. Não, de maneira nenhuma. A santificação é um processo onde você faz morrer a sua natureza carnal. Só que nisso o Espírito Santo vai te ajudar. Vai vir com você com os frutos do Espírito Santo. E tem um fruto maravilhoso chamado domínio próprio. Domínio próprio a gente só pensa quando uma pessoa é irada, quando a pessoa é carrancuda, amargurada, que grita demais, seja lá que for, está precisando de domínio próprio. Mas não é só nessa área que vem o domínio próprio. O domínio próprio vem na nossa vida contra os nossos pensamentos, os nossos desejos mudando, a nossa lascívia. Então, esse processo aqui é chamado de santificação. Deus tira de nós o poder do pecado. O pecado não tem mais poder na minha vida, porque eu agora sou de Deus, tenho o Espírito Santo, e eu caminho agora em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. A palavra diz assim: as coisas velhas ficaram para trás, agora tudo se faz novo. Então Deus tirou de você
o poder, a culpa do pecado. Deus tirou de você o poder do pecado. Ele tirou a culpa do pecado e tirou de você a presença do pecado. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não entende. A gente pensa que a santificação sempre vai ser assim, a gente não vai pecar, mas isso não é verdade. Esse é um processo que vai se dar em 2 momentos. Você só vai pecar em 2 momentos. Você só vai deixar de pecar em 2 momentos. Um, quando você morre. Outro, quando Jesus Cristo vier na terra. Você ser arrebatado, ser transformado, porque aquele corpo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Então, perceba, 3 ações de Deus. Deus vai tirar você a culpa do pecado, Deus vai tirar de você o poder do pecado, e Deus vai tirar de você a presença do pecado. Você entendeu agora porque Cristo Jesus precisou morrer numa cruz? Deus transformou a cruz em um instrumento que era de morte, onde traria vida. Ele transformou um instrumento de tortura, que traria a paz ao coração humano. Era um instrumento de extrema dor, algo que agora traz alegria, esperança. Um instrumento de vergonha e desgraça, onde agora as pessoas se agarram, entregando a sua vida. Não havia nada de bom antes da cruz, sem Cristo. Mas depois de Cristo, ela tem sido abraçada por milhões e milhões de pessoas. Deus precisou fazer isso, que o profeta Isaías está falando aqui. Só que o seu sofrimento foi terrível. A palavra fala que Isaías chega até a dizer no versículo 3, que ele era o mais desprezado, o mais rejeitado entre os homens, aquele que nós cantamos aqui, que nos atraiu, a sua presença, ele foi o mais rejeitado entre os homens. A gente vê que ele foi rejeitado pelo seu povo, porque João vai falar que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da época, os fariseus e os saduceus. Ele foi rejeitado. As pessoas, os religiosos chamaram Jesus de fanático, chamaram Jesus de beberrão, chamaram Jesus de mentiroso, chamaram de Jesus de blasfemo, de pecador, chamaram de Jesus até de demoniado, porque ele expulsava demônio por Beelzebu. Ele foi rejeitado entre todos. Ele foi rejeitado até pela multidão, que uma semana antes, na sua entrada a Jerusalém, em cima do jumentinho, estavam todos lá com ramos, aplaudindo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aquela mesma multidão que aplaudiu Jesus, estava dando as boas-vindas, estava gritando lá, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele foi um dos homens mais rejeitados, foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu, Pedro negou 3 vezes. Os demais, quando Jesus foi preso, todos fugiram. E até mesmo por Deus Pai, ele foi rejeitado. Deus não abandona ninguém, Deus não rejeita ninguém. Mas nós conhecemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, que o meu pecado faz separação entre mim e Deus. E Cristo Jesus, agora carregando todos os pecados do mundo naquela cruz, dá um brado bem forte. Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele se sentiu sozinho. E ainda hoje Cristo é rejeitado. Quantas pessoas ouvem o Evangelho, a palavra de Deus, e saem com o coração endurecido. Ainda hoje existem pessoas que rejeitam esse Cristo que deu a sua vida por nós. A gente vê que naquela cruz, o seu semblante foi desfigurado, ele teve sofrimento físico. Não havia beleza nele, não havia formosura nele. A feiura moral estava sobre ele. Todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Ele foi feito pecado, ele foi feito maldição. O seu corpo foi ferido, seu corpo foi rasgado, tornou cheio de hematomas, de chagas. Toda a tragédia, toda a iniquidade, transgressão foi lançada sobre ele. Veja como o profeta vai falar, ele ficou aflito, ferido, oprimido, foi transpassado, moído, sofreu castigo, cheio de pisaduras. Sabe, na noite que Jesus foi preso, a Bíblia fala lá em Lucas, o evangelista Lucas, que era médico, foi o único a narrar esse episódio, que no momento lá no Getsêmani de oração, ele começou a suar sangue.
A sua agonia era tão profunda, a sua agonia era tão profunda que ele começou a suar sangue. Por quê? Porque Cristo Jesus, sendo libertador, foi preso. Sendo santo, foi chamado de criminoso. Sendo criador, foi cuspido no seu rosto pela própria criatura. Ele agora passa pelo julgamento. Ele agora é preso, é julgado, é sentenciado aos açoites. Sentenciados a açoites. A gente não tem ideia do que foi a crucificação de Cristo Jesus. Por mais que os filmes passem, a gente não tem ideia. Por mais chicotadas, costas rasgadas, a gente não tem ideia. Depois de um processo de quase 3 horas de castigo, inicia uma caminhada rumo ao Calvário, onde Jesus, todo ensanguentado, com o seu corpo febril, com o seu corpo debaixo de chicotadas, começa a caminhar para um lugar chamado Gólgota, para um lugar onde lá não estariam pessoas esperando para aplaudir, para aclamar. Não. O nosso Senhor marcha aqui, não em carros de guerra. O nosso Senhor começa a marchar aqui, não em uma carruagem, como foi a carruagem da coroação do rei Charles, não. Mas no meio da estrada ouve-se um ruído. É um homem carregando uma cruz. Mas o problema não era ele carregar a cruz. É porque naquela cruz ele estava carregando os nossos pecados. Jesus começa a arrastar consigo aquela cruz de madeira, pelaquela rua que se chamava Via Crucis, debaixo da zombaria da multidão. Vez por vez o seu corpo cai, ele é constantemente açoitado. E ao chegar naquele lugar, onde o seu corpo é colocado, ele é levantado sobre fortes açoites ainda. Ele é colocado sobre aquela cruz, onde pregam-se os pregos, as suas mãos são rasgadas, os seus pés são perfurados, um por cima do outro. 6 horas de horror, ali suspenso naquela cruz, depois de tanta chicotada, depois de tanta zombaria, depois de tanta dor, depois de tanta vergonha, humilhação, abandono, a gente vê que até no universo houve confusão. O sol se escondeu. A palavra fala que houve trevas naquele dia. Houve trevas, o sol se escondeu. As pedras começaram a se arrebentar. Houve um grande terremoto, a terra tremeu. Parecia que a terra estava dando seu grito de dor, de vergonha. Os sepulcros foram abertos. Por quê? O Salvador, o Senhor, aquele que não teve culpa de nada, estava sendo crucificado. Era um espetáculo horrendo. Era um espetáculo horrendo. A igreja precisa entender que sem cruz não há cristianismo. Sem cruz, eu e você não poderíamos ser resgatados do nosso estado pecaminoso. Sem a cruz seria um caos sem fim. A cruz é a maior necessidade minha e de você. Devemos sempre lembrar da história da cruz, porque essa história, por maior dor, humilhação, sofrimento, essa história foi motivada por um amor sobrenatural. Um amor que a Bíblia diz que foi de tal maneira, não tem como medir, não tem como se calcular esse amor. Sabe, eu me lembro que no ano de 2002 eu li um livro chamado Maravilhosa Graça de Filipenses. E tem uma frase naquele livro que eu sempre carrego comigo. O autor dizia o seguinte: que não há nada de mais que nós façamos que Deus vai nos amar mais. E não há nada de menos que deixemos de fazer que Deus vai nos amar menos. Ele ama, ponto final. Ele ama. Então, a maior obra de Cristo não foi quando Ele curou os doentes, não foi quando Ele ressuscitou os mortos. A maior obra de Cristo não foi quando Ele alimentou as multidões ou acalmou a tempestade, não. A maior obra de Cristo foi quando Ele esteve suspenso em uma cruz. Foi quando Ele esteve suspenso. Para você se ter uma ideia, a morte da cruz
Era uma morte por asfixia, era uma morte lenta. Então o preso era chegado, colocado, pregado lá e pronto, deixava-se lá. Mas lembre-se, Jesus foi açoitado, Jesus foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça com porretes. Não foi uma coroa, licença, deixa eu botar, não foi com porretes. Lá naquela cruz, com os pregos em suas mãos, com os seus 2 pés, um sobre o outro pregados, suspenso. Ele começa, quem era crucificado morria por asfixia, então começa a faltar ar. É uma morte lenta. Quem já viu um asmático em crise sabe como é. Puxa o ar e o ar não vem. Começa a puxar o ar, não vem. Por quê? A posição, além do que, tinha aquela coroa que não permitia que Jesus encostasse na madeira. Não permitia. Mas só que há um esforço sobre-humano. Jesus está agarrando-se sobre os 2 pregos nas suas mãos. Ele está ficando em pé sobre os pregos que estão pregados no seu pé. Ele está inclinando o seu corpo para frente. Talvez se a gente estivesse lá, a gente diria: eita, ele quer descer da cruz. Jesus quer descer da cruz, mas não. Ele está tomando fôlego. Para quê? Para continuar a viver mais? Não, porque ele queria dar a sua vida. É porque ele quer falar. E ele fala para aqueles homens que estavam açoitando: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele começa a fazer um esforço sobre-humano. E olha para o céu e pergunta: Deus, por que me desamparaste? Como um Deus Pai, Deus Filho, passa por isso, por causa dos meus pecados. Por isso eu sempre oro e digo: Senhor, se eu fosse o Senhor, não me usava não. Eu não me usava. Mas a graça de Jesus é que nos faz vir aqui. É a graça. Ele olha para aqueles que estão lá, e mais uma vez, no esforço sobre-humano, agarrando-se nos pregos, rasgando as suas mãos, ele vai falar: está consumado. Tetelestai. Sabe o que significa? Está pago. E o que era que estava pago? O preço do pecado meu e seu foi pago naquela cruz. Ele disse: está pago. Está pago. Você está entendendo agora? Muitas vezes a gente lê o texto e não entende. Romanos no capítulo 8, a gente pega lá o versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente só fica, mas não continua. Mas a continuação do texto vai dizer o seguinte: quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Se é o próprio Deus que justifica. Ele que não propôs o seu próprio Filho, mas antes deu-nos em sua vida. Jesus deu a sua vida. Os milagres não conseguem atrair as pessoas do mundo. Não. Porque nem mesmo quando por 2 vezes Jesus alimentou a multidão, ele conseguiu atrair tantas pessoas, como ainda hoje ele atrai na sua cruz. Resumindo, ele morreu para esse mundo, e nós devemos morrer da mesma forma. Se ele foi crucificado, nós devemos estar crucificando a nossa vida. Mateus capítulo 16, ele chega para os discípulos e faz um convite. Discípulos, não foi os seguidores, ele discípulos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um convite. Você quer? Toma aqui a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é fazer morrer o nosso pecado dia após dia. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É um convite. Mateus capítulo 27 conta a história de um homem, tão resumindo, mas que história. Um versículo só fala da história desse homem. Enquanto Jesus está indo para a sua crucificação, viram Simão e obrigaram a Simão a carregar a cruz de Jesus. Está lá, obrigaram. Muitas vezes, a gente, para servir a Deus, a gente quer servir aonde quer, quando quer e como pode. Não, eu só sirvo aqui. Tem tipo de serviço que não é para mim. Não é. A gente vai muitas vezes obrigado, e ainda vai de mau grado. Simão foi obrigado a carregar a cruz. Ele não sabia quem era Cristo Jesus ainda. Não sabia o que estava acontecendo. Ele foi forçado, foi obrigado, pegou no meio do caminho, vai. Mas eu tenho plena certeza
que naquele dia, quando ele chegou em sua casa com sua família, ele começou a compartilhar da história de um homem que morreu na cruz, que era o Senhor, que era o Salvador, que era o justo, que ele não conhecia. Com certeza, se a gente convidasse a Simão para dar o testemunho aqui hoje, ele com certeza diria: eu iria 1000 vezes, eu iria 10.000 vezes, 1 milhão de vezes, mas eu carregaria a cruz. Que privilégio poder estar ao lado de Cristo naquele momento tão horrendo. Ele foi obrigado. Perceba que quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, sabe, para a verdade da palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos convencidos que nós estamos tão longe de Deus, estamos seguindo nossos próprios caminhos. Então o que é que acontece? Vem então um arrependimento profundo. Isso que você está sentindo aí é gerado pelo próprio Senhor. Isso toma conta da nossa vida. Isso faz querer cada dia morrer para nós mesmos, faz querer carregar a nossa própria cruz. Sabe, faz querer a gente começar uma nova caminhada. E essa nova caminhada começa com isso, com uma entrega, com uma rendição. É abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus Pai. Lembra-se da oração de Cristo Jesus? Que seja feita a tua vontade. Passa de mim esse cálice, Senhor, mas se não, seja feita a tua vontade. Hoje é tão comum a gente ver as pessoas que antes eram fervorosas, parece que vivem uma vida hoje espiritual medíocre, vivem uma vida frustrada, sem alegria, sem esperança. Elas não sentem mais vontade de orar, não sentem mais vontade de ir à igreja, não quer mais estar junto dos irmãos. Talvez você conheça alguém assim, ou melhor, talvez seja você assim que eu estou falando aqui. É nesse ponto que eu quero chegar. Nós precisamos renunciar à nossa própria vida para viver a vida de Jesus. Quando eu olho para a minha vida, quando eu tentei ser salvo, porque eu olhava para o meu coração, meu coração é bondoso, eu sou uma pessoa tão boa, eu pratico as boas obras, eu dou esmola, eu ajudo. Mas a Bíblia, eu lia muito a Bíblia me dizia: você não pode ser salvo sozinho, você é pecador. O pecado em mim dizia que eu era pobre, cego, nu. O pecado em mim dizia que eu era filho das trevas, filho da desobediência. Eu era filho de uma geração má e corrupta. O pecado olhou para mim e me disse: você é indesculpável, o seu coração é insensato. O pecado em mim me chamou de raça de víbora, me chamou de fariseu, dizia que eu era um trapo de imundice, que eu era uma terra seca, que eu era cheio de todo tipo de injustiça, que o meu coração era perverso, que no meu coração tinha avareza, malvadeza. O pecado dentro de mim dizia que eu era cheio de inveja, que o meu coração era cheio de homicídio, de engano, de malícia, que eu era inimigo de Deus. O pecado dentro de mim me chamava de insolente, de arrogante, de orgulhoso. Eu olhei para mim mesmo e disse: Deus, eu estou morto em meus pecados. E assim como Paulo, eu bradei: miserável homem que sou. Foi quando eu olhei para a cruz. Foi quando eu olhei para a cruz e vi a maior demonstração de amor, de graça, de um Deus por um pecador tão miserável. Lá naquela cruz, Ele me viu lá na eternidade. Naquela cruz ali, onde Ele entregou no meu lugar, Ele se entregou para me dar salvação. Ele chegou, me tirou do império das trevas e me levou para o seu reino de luz. Ele me fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade. Ele me deu vestes novas, vestes de louvor, vestes de justiça. Ele pegou o meu nome e escreveu no seu livro da vida. Disse que eu era sacerdócio santo, que eu era povo eleito. Mas o melhor foi quando Ele disse: filho.
filho, o pecado te chama de tantas coisas: prostituto, prostituta, beberrão, insolente, amargurado. Canavial de amargura é o seu coração, um canavial, não é nem a raiz, é um canavial. Tantos nomes o pecado te dá, mas se você hoje for atraído por essa cruz, Deus vai olhar para você e vai dizer: filho, em quem eu tenho muita alegria. Filho, em quem eu tenho muita alegria. Você está entendendo? Porque a maior mensagem é a mensagem da cruz, é a mensagem da salvação. É essa mensagem aqui. A crucificação é apenas o começo de tudo. É o convite da graça, da redenção de Deus para com os homens, onde nós encontramos o que o profeta profetizou aqui: o sacrifício perfeito que lavou os nossos pecados. A morte não tem mais fim. A morte na cruz foi apenas o começo da nossa vida. Foi preciso Ele morrer para que eu e você tivéssemos vidas. Por isso que as pessoas têm perdido essa essência do Evangelho, têm perdido a pureza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Esquecemos o real motivo por que vivemos. Nós vamos à igreja às quartas e domingos, nós vestimos as nossas melhores roupas, nós levantamos as nossas mãos, nós cantamos bem alto, nos emocionamos com a palavra de Deus, damos paz para com os irmãos e vamos viver a nossa vida sem Jesus o resto da semana. Precisamos nos lembrar do nosso primeiro amor, daqueles momentos que só em pegar esse livro o nosso coração já se aquecia. Lembrar daqueles momentos que nós chegávamos para Deus, a gente não sabia nem o que orar, não sabia nem como falar, mas a gente só queria estar ali, na presença dEle, desfrutando dEle. Precisamos voltar a querer ter isso. Eu queria te dizer que Deus não cobra nada de você, porque Ele já fez tudo por você. Ele conhece sim a sua fraqueza, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe pelo que você está passando. Por isso o convite é para você ir ao encontro da sua cruz, ao encontro da cruz de Cristo. Não espere Deus ser tudo na vida. Você precisa reconhecer que Ele é tudo o que você precisa. Não perca tempo procurando felicidade nas coisas passageiras. Ele é a resposta das nossas necessidades.